Um mouse que tem o mesmo shape do G Pro Superlight, custa metade do seu valor e entrega a mesma performance que a versão 2. Prazer, eu sou o Daldas e o periférico de hoje é o ATK9. Fique agora com sua review completa contendo todos os seus detalhes. E esses aqui são os acessórios que vem com ele na caixa. Vou dar uma comentada aqui mais ou menos. Essa aqui é a caixa, ela abre assim, bem tranquilinho. Vem aquele suportezinho para ele não vir balançando, muito bom para vir protegido. Papelzinho, né, de garantia, não que a gente vai utilizar isso no Brasil. Veio também um papelzinho aqui com manual de instrução, etc, mas aí sem necessidade aqui de a gente ler isso. A caixinha onde veio os acessórios, e aqui está os acessórios. Grip tape, vou comentar sobre eles logo logo. Grip tapezinho bom, padrão aí de todos os grip tapes aí do mercado. Veio também um dongle 1K, veio dentro do mouse, veio aqui ó. Então, caso você compre a versão que não vem com receptor 8K, que nem a versão Ultra, que é a única versão que vem, o dongle vai estar aqui dentro. Então, fique esperto, caso você não ache na caixa, tá dentro do mouse. Outra coisa que vem na versão Ultra, por exemplo, é um Fit Extra Control. Nas outras versões não vem esse Fit Extra, vem o mesmo Fit que vem instalado, que é esse aqui, que é o Fit Gaming. O cabo dele, para me falar bem a realidade, é um cabo bem duro, bem rígido, é um cabo de boa qualidade sim, ele é bem grosso aqui, trançado, vai ser bem resistente, porém para utilizar enquanto estiver carregando não é um bom cabo, então caso você for utilizar ele carregando, já saiba que né, você não vai conseguir jogar muito bem, porque isso aqui vai atrapalhar bastante ali na hora de movimentar o mouse. E esse aqui é o ATK9, o mouse aí da famosa marca que patrocina o nosso mano Aspinhas, e ele vai ter várias versões. As versões que eu recomendo você pegar é a versão Pro ou essa aqui que é a Ultra, devido às outras versões ter uma MCU mais capada. A outra MCU é mais focada em desempenho energético do que performance em si, que é o que a gente busca quando está jogando jogos competitivos. A diferença entre a versão Pro e Ultra não é nada interno e etc, é mais algumas coisas extras. A versão Ultra vai vir com dongle 8K e ela vai ter um fit diferente extra. Enquanto a versão Pro só vem com esse fit aqui, que é o Fit Gaming, ela vem esse fit já instalado na versão Pro e um extra Fit Gaming. Na versão Ultra vai vir um Fit Gaming instalado e um Fit Control extra. E essa é a diferença entre as duas versões. Nas cores ele vai ter três opções, branca, preta e rosa. Porém, cuidado! A versão rosa pode sim ter a chance de vir com switch mecânico, que diferente dessas outras cores vai vir com switch óptico. Onde é que eu recomendo vocês comprarem? O melhor site para comprar, para quem é brasileiro, comprar produtos chineses, é o AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição. Também vou deixar o cupom que vocês devem utilizar para comprar esse mouse, por causa do valor dele. E uma indicação é, caso vocês queiram aproveitar o máximo de promoções possível, é entrar no meu Telegram e no meu Discord. No Telegram é focado totalmente para promoção e no Discord tem uma aba chamada Promoção, que eu mando a promoção lá também. Outra coisa, né, caso você more fora do Brasil ou você não seja brasileiro, você pode comprar no site direto da ATK, de vez em quando tem promoção, inclusive está rolando agora a promoção de aniversário, o desconto é aplicado automaticamente ao você colocar no carrinho. E uma coisa que eu também recomendo é você utilizar o meu cupom, vou deixar o link aí na descrição, e se eu não me engano é Daldas. E esses são os dois locais que eu recomendo você comprar esse mouse. Vamos começar falando sobre o seu visual. Praticamente um Superlight, porque ele é uma cópia do Superlight, então o seu visual é muito parecido, se não idêntico. Vamos ter aqui o botão lateral em preto, a borrachinha em preto e o restante branco. Temos aqui também escrito ATK e Dragonfly. Temos um LEDzinho aqui para indicar quando o mouse está carregado, quando está ligado, e quando estiver descarregando vai piscar em vermelho para te alertar. Aqui no canto também temos escrito A9 Ultra, que é o nome do mouse, e a versão que você tiver. Na parte de baixo ele é bem funcional, tem um botão aqui de DPI, um LEDzinho para indicar qual DPI você está. Aqui temos aquela rolagem, em cima aqui temos um donglezinho aqui para significar 2.4 GHz, no meio está escrito off para você desligar o mouse ali, carregar ele, ou quando você for dormir descarregar e não deixar a bateria consumindo, e embaixo Bluetooth. Temos também o compartimento aqui de dongle e aquele famosinho aqui ó, fit em curva, com esse fit aqui com espaçamento maior. E a construção dele é muito bacana, é um mouse que na teoria era para pesar 53 gramas, então não vai ser aquele ultra leve bizarro de 36 gramas, 40 gramas, que acaba interferindo um pouco na construção. Ele fica aqui num peso ideal de 53. A minha unidade não pesa 53, ela ficou ali na margem de erro, ela pesa 55, então tá super aceitável, tem aquela margemzinha de erro de 2 para cima ou 2 para baixo, né? Então o seu mouse pode pesar 51 ou no máximo 55 ali, para ficar no controle de qualidade deles. Sobre a distribuição de peso desse mouse, muito bem distribuído, vocês podem perceber aqui ó, que não vai para frente nem para trás, nem para os lados, o peso está bem distribuído e muito bem centralizado aqui, não senti o mouse mais pesado para um lado nem para o outro.
A construção dele é muito sólida, é bem rígido, então se eu chegar aqui e apertar com toda a minha força, ele não vai deformar nem nada, dá pra sentir que ele é bem duro mesmo, tanto nas laterais quanto de cima para baixo. Porém, né, como sempre, nesses produtos mais baratos da ATK, sempre tem um problema de controle de qualidade. Ainda mais que eu peguei a primeira batch desse mouse, então a minha unidade foi sorteada. Se eu pressionar aqui com muita força, aqui no cantinho, ó, vocês conseguem escutar que vai ocorrer um clique lateral. Não teve cliques durante a gameplay, já vou dar esse spoiler aí, porque tu nunca vai pressionar com essa força que eu pressionei aqui enquanto estiver utilizando. Porém, não é normal de um mouse. Em outras unidades que eu vi lá, o pessoal comprou e eu comparei lá no Telegram, não vi esse tipo de problema. Mas eu vi unidade que fazia barulho ao chacoalhar. Então sim, esse mouse aqui tem problemas de qualidade, mas no geral é uma construção bem sólida, tirando esses problemas de qualidade aí que pode ter ou não o seu mouse. Revestimento padrão ATK, o famoso Ice Feeling, é bom, não é afetado por suor, agarra bem na mão, não vejo necessidade de utilizar grips e ele tem um aspectozinho legal, vocês podem ver pelo barulho que ele faz, ó. E é isso que eu tenho a falar sobre o revestimento dele. De switch principais temos os Omero óticos tunados pela ATK, pelo menos é o que dizem lá no site. Eles estão bem firmes, tá? É o que eu posso dizer sobre ele. Não vão ter presença de pós nem pet travel, vão ter um pouco de Uber, mas bem pouco mesmo, um nível aceitável, ainda mais para um mouse desse valor. No geral, excelente implementação, senti eles muito responsivo, ainda mais para um switch ótico. E fica aí minha recomendação aí, vou deixar o testezinho para vocês aí de pós e pré. E não vi também diferença entre o botão esquerdo e o botão direito no quesito sensação de uso, sabe? No clique. Tem os mouses que quando você clica no botão esquerdo e clica no botão direito, tem aquela diferençazinha notável. Esse aqui não, bem suave, bem normal, bem igual ali, o botão esquerdo e o botão direito. Perfeito aí para quem joga Valorant e também joga um LoLzinho ali de vez em quando. Os switches laterais são da Ruano, não vou saber qual modelo específico. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre eles é que eles não são tão responsivos quanto os botões principais, que são fenomenais, tá, em quesito responsividade, mesmo sendo switch ótico. Porém, não há problemas para usar esses switches aqui. Eu achei bem spamáveis, eles não afundam na carcaça e também estão numa posição que eu consigo utilizar ali ambos os botões de forma fácil, utilizando a pegada claw, que é a minha pegada principal. Então eu tô aqui, puff, tá ligado? Muito tranquilo. Gostei bastante. Se você utiliza botões laterais, esse mouse aqui não vai te dever em nada. Tem uma pequena diferença sutil, né, entre o botão de trás e o botão da frente. O botão de trás eu senti mais firmeza e o botão da frente eu senti um pouco mais molinho. Mas nada assim que vai afetar muito sua gameplay. O scroll é um dos melhores do mercado, é o TTC Gold, vai ter uma marcação boa rolar, clique bem firme, tá ligado? Dá pra você ali dar uma spamada legal caso você utilize o botão do scroll. É bem de boas, não achei barulhento também, tanto o clique quanto o scroll. No geral, uma excelente implementação aqui também por parte do scroll. O sensor utilizado aqui é o 3950, o melhor sensor do mercado, tirando o da Razer lá, que é exclusivo. Ele vai estar numa versão meio que ultra pelo site, mas nada mais é do que um overclock no DPI. Tem a opção de alterar o LOD para 0.7 no mínimo e fazer ajustes de 0.1 mm, então, ou seja, 0.7, 0.8, 0.9 e 1 mm ali para vocês ficar alterando, vai até 2 se eu não me engano. Outra coisa é a posição do sensor, está numa posição bem centralizada, gostei muito, troquei aqui várias vezes de mouse e não senti diferença entre trocar entre o mouse e o outro. E outra coisa, o DPI Deviation dele é bem baixo, eu não senti diferença ali utilizando em 1600, fiz uns testes ali, creio que não chega nem em 5%, muito tranquilo. De conexão, eu estou utilizando o dongle dele de 8K de Polling Rate, é o dongle que vem na versão Ultra, que vem nos ATKs mais caros, por assim dizer. Tive uma conexão bem estável, não tive nenhum problema de desconexão, mesmo meu modem ficando menos de 1 metro de distância do receptor. Praticamente meu modem fica aqui e meu receptor aqui. A distância máxima que ficou entre o receptor e o mouse não chegou a 40 centímetros. Eu recomendo que você faça o mesmo, deixe o seu receptor bem perto, até porque ele tem a entrada para você fazer aqui, então não há necessidade de você deixar o receptor muito longe. Pega o cabo, deixa perto ali para deixar uma conexão mais estável. Fits, 100% PTFE, não vão ser rápidos nem control, fica ali no meio termo ali, um híbrido. Caso você utilize Fit Aftermarket, tu vai sentir necessidade em trocar. Eu testei ele em pads de pano, seja Xsoft, Soft ou Mid,
E também testei em pé de vidro e não senti ali nenhum incômodo ao utilizar esse mouse. Incrivelmente, em pé de vidro ele não ficou arranhando. Achei ok até. Então, caso você compre ele e você não seja ali fissurado em fits, você não vai sentir necessidade de troca. Em shape, né, não tem muito o que falar, é o Superlight. Então é aquele famoso shape universal, né, o shape conforto. Então vou ficar agora com minhas recomendações do que utilizar nesse mouse aqui, dependendo do tamanho da sua mão. Em mãos pequenas eu recomendo palm e só, acho difícil você conseguir utilizar outras pegadas tendo uma mão pequena nesse mouse. Mãos médias, palm e claw tranquilas, bem ok, bem boas ali. Mãos grandes, claw e uma palm ali arriscada, com um pouco de desconforto talvez, porque seu dedo vai passar muito. No meu caso, minha mão tem 19 centímetros, vou colocar aqui uma palm, vocês podem perceber que o dedinho já passa legal aqui, o outro também já está passando um pouquinho. Caso você tenha a mão maior que a minha, que é bem normal, minha mão ali está na transição entre mão média e grande, sua mão vai passar muito e você pode sentir desconforto. Agora fingertip, que eu não comentei nenhum tipo de mão, dá para arriscar, mas o shape não é otimizado para isso. Os produtos da ATK no geral possuem um web software, esse aqui não seria diferente, também tem o software baixável, eu não vou baixar, mas se você quiser baixar vai ter o link na descrição, vou deixar o link também para acessar o web software. É bem simples, você vem aqui em ADD New Equipment e você vai selecionar o seu mouse e teclado que você tiver da ATK. Vai clicar em conectar para dar permissão ao acesso. Vou aqui para o Config File 1. Uma coisa muito importante é que tem aqui profiles para você ir trocando aí, caso você tenha vários tipos aí diferentes de profile. Você quer deixar um profile para jogar LoL com DPI mais alto e outro com DPI mais baixo, ou com o Hertz mais alto e o Hertz mais baixo, e por aí vai. Temos aqui a aba de remé para você trocar aqui o que cada botão faz, inclusive o botão de DPI. DPI Settings, você pode vir aqui, alterar a cor, alterar o DPI que você selecionar aqui, ó, você pode mudar de 10 em 10, muito bom isso. Performance Setting, Poly Rate, Move Synchronization, Ankle Snap, e por aí vai. Essa opção aqui eu recomendo você utilizar independente, é meio que a performance mode dele, que sempre vai deixar ali o mínimo de latência possível nos cliques, mesmo se você colocar o Poly Rate em 1K como eu estou utilizando aqui. O LOD muda de 1 em 1, chegando até 1.7 mm. O modo de hibernação eu deixo padrão. O Keystroke, caso for switch mecânico, aumente, tá? Eu deixo aqui em 0 porque não tem problema aqui com switch óticos. Em outras configurações vai ter o firmware, muito fácil de atualizar, você clica em OK, e aí vai. Temos aqui a opção de você parear o outro dispositivo, caso você compre, sei lá, por exemplo, o A9 Pro, e você queira mudar para o 8K, você vai ter que parear aqui o seu novo receptor. Restaurar de fábrica, temos aqui como trocar aqui qual que está aparecendo, inclusive tem como colocar o rosinha, que eu acho muito bonito. E aqui temos a bateria aqui no canto superior direito, aqui com a porcentagem e o tanto de bateria que você tem. Além de, aqui na Performance Setting, você colocar aqui alguma coisa sobre a luzinha do dongle, tá? Isso é muito bom. E esse é o WebSoft da ATK, bem completo, não tem aba de macro, achei isso muito interessante, que sempre teve e agora não tem mais. Mas como eu disse, também não era algo muito interessante para um nível competitivo, porque não pode utilizar isso, senão você vai ser banido. A gameplay com esse tipo de mouse é bem padrão, né? Mouse que utiliza esse shape mais all-round, por assim dizer. É confortável. É aquele shape que se tu der mole, tu joga de qualquer jeito, porque praticamente ele vai encaixar na sua mão. Eu gosto e desgosto de shape assim, porque durante a gameplay tu pode dar aquela relaxada e do nada parar em outra pegada por estar muito confortável. Mas no geral foi uma experiência muito boa, consegui jogar tranquilamente Valorant ali sem nenhum tipo de problema. Troquei tiro, fiz flick e ele respondeu muito bem a todos os meus comandos. E agora, para finalizar, o ATK9 é um mouse que realmente entrega uma ótima relação custo-benefício. Ele tem um shape que vai agradar a maioria das pessoas, especialmente quem curte o G Pro Superlight. Mas sem aquele preço elevado, porque como eu disse no começo do vídeo, o preço é menor do que o Superlight 1 e ele ainda vai ter um desempenho do mesmo nível, se não superior ao Superlight 2. A performance, principalmente na versão Ultra, é excelente, com o sensor responsivo e uma baixa latência. A construção é sólida, o revestimento oferece uma pegada confortável, sem aquele aspecto de borracha e não vai ser escorregadio. Mas claro, tem um detalhe do controle de qualidade que em algumas unidades pode apresentar pequenos problemas, como o clique lateral, que veio no meu caso, em situações que eu pressiono muito forte. Mas também, como eu disse, isso não compromete a experiência de forma geral, porque eu fiz um teste extremo que na hora da gameplay, de forma alguma, teve algum clique acidental. A recomendação é pegar a versão Pro ou Ultra, já que a versão comum vem com um MCU mais capado e pode não entregar o mesmo desempenho. E se você está buscando um mouse para jogar de forma confortável, boa performance, sem gastar muito,
o ATK9 vale muito a pena. E essa foi a minha review completa e sincera do A9. E assim, mais um vídeo chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o like, comentário, se inscreva no canal. É uma coisa rápida de se fazer e também é de graça. Deixe também um hype e se quiser ajudar ainda mais, se torne membro do canal. Aí embaixo vai ter todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu quero me tornar a maior comunidade de periféricos, seja do Brasil e quem sabe depois do mundo. Então você pode entrar lá, tirar dúvida, conversar com a rapaziada, formar um grupo ali para jogar e várias outras coisas. Além disso, né, caso você tenha dúvidas e tenha vergonha ou não utilize o Discord, o privado de todas as minhas redes sociais está aberto lá para você tirar suas dúvidas. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!